Jesus Cristo não veio para os justos e nem para os sãos. Jesus Cristo não veio para os justos e nem para os que são sãos. Abra sua Bíblia comigo, venha estar lendo, venha estar meditando, venha estar deixando o Espírito Santo falar ao seu coração, venha estar deixando o Espírito Santo tocar no seu entendimento, venha ser tocado pelo agir do Espírito Santo através desta leitura e meditação. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Então aqui eu venho compartilhar com vocês o médico das almas. Jesus Cristo aqui está na casa de Levi, sendo confrontado pelos escribas e fariseus. Por que ele estava sentado com os publicanos e os pecadores? E aqui ele faz uma declaração, uma das declarações mais fortes do Evangelho. Ele fala assim: vocês têm que entender que eu não vim para os justos e nem para os que são sãos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os pecadores que precisam de arrependimento. Então Jesus vai falar que não é os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos que precisam dos médicos. Então é os doentes que precisam dos médicos. Então Jesus fala que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus revela a sua intenção do coração. Jesus, ele fala que veio curar os enfermos. Jesus, ele fala que ele não veio condenar. Jesus, ele fala que veio restaurar os pecadores, os corações. Jesus fala que ele não descarta um pecador arrependido, com seu coração quebrantado, com seu coração contrito. Jesus, ele veio para restaurar. Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele veio para estar transformando vidas, não para condenar. E aqui nós vemos que veio para os que reconhecem que precisam de ajuda. Ali, os escribas e fariseus, eles estavam perplexos por causa que Jesus estava falando com publicanos e pecadores. Os justos se sentiram incomodados, os sãos se sentiram incomodados. E Jesus fala: ei, vocês são justos, vocês são sãos, então por que vocês estão se incomodando? Eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores se arrependerem. Eu vim curar quem realmente reconhece que precisa de cura. Eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. Jesus Cristo veio então curar. Jesus Cristo não veio condenar. Jesus Cristo veio restaurar, não veio descartar. Jesus Cristo reconhece, ele ajuda quem reconhece que precisa de ajuda. Amém?
Nós vemos aqui então que Jesus Cristo, ele representa o médico das almas. Jesus Cristo, ele sabe quais são os pacientes. Jesus Cristo, ele veio para aquelas pessoas que reconhecem que não são perfeitas. Jesus Cristo vem para aquelas pessoas que admitem que precisam de ajuda, precisam de cura, precisam de restauração, precisa de renovo, precisa do médico das almas, Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo não rejeita nenhum pecador. Jesus Cristo, ele os chama. Os fariseus, eles criam muros para as pessoas serem salvas, mas Jesus, ele cria uma mesa, faz um banquete, traz as pessoas para a mesa. Os fariseus levantam muros, Jesus faz uma mesa. Aqui nós vemos que enquanto os religiosos rejeitam as pessoas e colocam rótulos, Jesus Cristo, ele vem e aproxima pela graça. Jesus Cristo, ele vem e aproxima as pessoas pela graça. Aqui nós vemos que não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Fraqueza ou queda é uma grande... Fraqueza ou queda é grande demais para impedir Jesus de agir? Não. Jesus chama todos os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele chama todo aquele enfermos que precisam de cura. Jesus é o médico e quer que os pacientes se acheguem a ele. Então aqui nós vemos que aquele que precisa de cura se aproxime a Jesus. E quem admite que é doente, Jesus vai e cura. Quem admite que precisa ser curado, restaurado, renovado, transformado, esse Jesus vai ao encontro. Então aqui Jesus, ele pode curar. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que estão enfermos. Jesus, ele não precisa ir àqueles que estão bem, que estão sadios, que estão sãos. Jesus, ele quer aquelas pessoas que reconhecem que precisam de cura, reconhecem que estão enfermos, reconhecem que são pecadoras e precisam do agir dele. Aqui nós vemos que os fariseus não era saúde espiritual, era a soberba espiritual que impedia de Jesus curar eles. Não era saúde espiritual, mas sim a soberba espiritual. Porque Jesus Cristo, ele quer nos curar. Jesus Cristo quer nos curar da culpa, dos traumas, dos vícios. Jesus Cristo quer nos restaurar a nossa vida. Ele quer vidas desajustadas. Jesus Cristo, ele quer quebrar o orgulho. Jesus Cristo quer curar as feridas emocionais. Jesus Cristo quer curar pecados escondidos. Jesus Cristo veio para os pecadores. Jesus Cristo veio curar a culpa, os traumas, os vícios, o orgulho, as feridas emocionais. Jesus Cristo veio perdoar os pecados escondidos. A cura começa quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que estamos enfermos e precisamos de Cristo, precisamos de Jesus. Jesus estava dentro da casa de Levi, comendo com os pecadores, comendo com os publicanos e querendo ali que aquelas pessoas reconhecessem que precisavam dele, que estavam doentes, que eram pecadoras. Então aqui Jesus, eles reconheceram que precisava dele. Nós hoje temos que reconhecer que precisamos de Jesus Cristo.
para Ele curar os nossos traumas, os nossos vícios, nos restaurar, perdoar nossos pecados escondidos, o nosso orgulho. Jesus Cristo é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E aqui nós vemos que o arrependimento é o remédio de Deus. Arrependimento não é humilhação, mas é restauração. Não é ser exposto, mas sim trazer cura. Não é ser exposto, mas sim é ser curado. Então aqui nós vemos que o arrependimento é a decisão de deixar Jesus Cristo agir na minha e na sua vida. O arrependimento é deixar Jesus Cristo mexer na ferida oculta. Jesus Cristo mexer, trazer vida nova para mim e para você. Aqui nós vemos Jesus que transforma os que Ele chama. Jesus transforma o que Ele chama. Nós vimos que Jesus chamou Levi. Então o publicano rejeitado, Levi foi rejeitado. Nós vemos que Jesus transforma ele em Mateus, o discípulo, Mateus, o apóstolo. Mateus, o Levi rejeitado se transforma em Mateus, o apóstolo, Mateus, o seguidor de Cristo, e se torna um escritor de um livro. Então aqui nós vemos que Jesus, ele não apenas cura, Jesus não apenas transforma, Jesus não apenas chama, mas ele envia. Nós vemos também que Jesus, ele transforma, ele cura e ainda muda a história. Jesus chamou Levi, transformou em Mateus, discípulo, fez ele escrever um livro, curou, restaurou, chamou e enviou. Olha o que Jesus Cristo faz, transforma nossas vidas, cura, restaura, renova. Então aqui nós vemos que as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos traumas, os nossos vícios, o nosso orgulho, Jesus Cristo transforma tudo. Ele nos chama, nos cura e nos envia. Então aqui, fraqueza nas mãos de Jesus Cristo se torna testemunho. E que as feridas que nós temos amanhã se tornam em ministério. Olha que magnífico e que tremendo. Então Jesus Cristo diz para mim e para você hoje. Ele veio para você. Jesus Cristo veio para mim. Jesus Cristo veio para tirar a nossa dor. Jesus Cristo veio para curar nossas feridas. Jesus Cristo veio para as nossas quedas. Jesus Cristo veio mudar a nossa história. Jesus Cristo é o médico das almas que nos cura por dentro, cura os nossos traumas, os nossos pecados escondidos, os nossos vícios, nosso orgulho. Jesus Cristo, ele só pede que nós reconheça que somos pecadores, que reconheça que estamos enfermos e precisamos do médico das almas, o médico dos médicos. Então aqui a gente vê onde Jesus fala: eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. E fazer os pecadores estar se arrependendo. Então Jesus, ele não veio para os sãos, não veio para os justos, mas sim para aqueles que estão doentes e que reconhecem que precisam de cura, precisam de renovo, restauração, precisam de Jesus Cristo trazendo a transformação interna, de dentro para fora, nos traumas, em tudo aquilo que a gente esconde.
orgulho, as feridas emocionais, os pecados escondidos, Jesus está aqui dizendo: ei, se você reconhece que está doente, que está enfermo, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para curar, restaurar, transformar. Eu estou aqui, eu vim para estar trazendo vida. Eu vim para mudar a tua situação. Eu vim para mudar a tua história. Eu vim trazer para você o que você não consegue fazer sozinho. Jesus Cristo, o médico das almas, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, veio para curar, restaurar, renovar, mudar o teu estado, mudar a situação que você está no momento. Muitas vezes a situação que você está vivendo hoje é espiritual, pode ser um trauma da infância, pode ser o que aconteceu durante a sua vida, os teus percursos. Então entenda, e se você reconhece que é pecador e precisa de arrependimento, se arrependa, precisa de perdão, Jesus está para você, Jesus está para mim. Se você reconhece que está doente, Jesus, ele veio sim para você. E aqui nós vemos que Jesus muda a história, muda destino, muda a vida. Jesus Cristo, ele veio sim para você, para curar sua dor, para restaurar, para transformar, para renovar. E aqui nós vemos que hoje, se reconhecermos a nossa necessidade, se reconhecermos e nos arrependermos, Jesus Cristo, ele pode sim nos curar, nos restaurar e nos levantar. Então, hoje eu trago e compartilho com vocês Jesus Cristo, o médico das almas, e que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração e você possa reconhecer que é pecador, reconhecer que está doente, reconhecer que está enfermo e deixar ele te curar, deixar ele perdoar, deixar ele transformar, deixar ele te renovar, deixar ele mudar a situação que você está vivendo hoje, deixar ele mudar a situação que você está escondendo, muitas vezes os traumas emocionais, muitas vezes os traumas da infância, os vícios, o orgulho, muitas vezes deixou a situação do dia a dia, o que aconteceu com você lá no passado, afetar o seu presente. Jesus está aqui para transformar a sua vida, a sua história. Creia, e através desta meditação que o Espírito Santo traga ao seu coração, ao seu entendimento, a necessidade que você precisa de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Fique na paz.